fui também, tipo, criticada. O que tu quer vender marmita? O que tu quer não sei o quê? Pensa em outra coisa, né? Algumas pessoas criticaram, né? Eu falei, não, vamos ver, vamos testar. Se não der certo, né? E aí a gente começou a fazer para alguns amigos. Começamos com as marmitas fit, na verdade, né? Na época, nós dois estávamos fazendo também uns esquemas de emagrecimento e tal, vamos fazer. E aí uma foi pedindo, outra foi pedindo. E aí os nossos funcionários foram entregando, não tinha entregador. E aí, tá, então já estão começando a pedir mais longe. Então, tá, vamos colocar. E colocamos bike. Não tinha nem moto, né? Não estava no iFood, nada, assim. Uhum. Tanto que a gente fala sempre, né? É de 12 a 400 pedidos, né? A história de sucesso, assim. Donos de Restaurantes Cast, capítulo 101. Rompemos a barreira do capítulo 100. E hoje, galera, você que está aí assistindo no YouTube, você que está no Spotify, se prepare, porque eu trouxe uma convidada muito especial. Eu trouxe aqui hoje um dos maiores destaques do portal Donos de Restaurantes, um dos maiores destaques da nossa mentoria, do nosso DDR Master. Com muito orgulho eu trago aqui Patrícia Padilha. Seja muito bem-vinda a esse podcast. Obrigado. É uma honra estar aqui contigo, meu mestre, meu mentor, é uma honra. Fiquei muito feliz com o convite e tudo que tu me convidar, eu estou sempre contigo. Que legal, Paty. E eu tenho te convidado para muita coisa, porque você é um grande orgulho para a nossa tribo, você é um grande orgulho para o nosso grupo, para o nosso time. E agora as pessoas que estão assistindo e escutando esse podcast vão saber por quê. Inclusive, a gente vai ensinar aqui algumas coisas, mão na massa, para fazer essa galera gerar resultado. Você topa me ajudar nessa, Paty? Com certeza. Então vamos nessa. Me conta primeiro quem é a Paty. Quem é a Paty Padilha? Me conta aí. Então, a Paty Padilha, ela é a esposa do Augusto. A mãe que está aqui com a gente. A mãe da Nicole e do Gabriel. E somos do restaurante Coisa Querida de Balneário Camboriú. E estamos há 11 anos em Balneário, com buffet a quilo. E o case de sucesso do iFood, né, da região sul, que vende mais com uma operação entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fala isso de novo, Patrícia! O restaurante em uma unidade que mais vende no iFood no sul do Brasil, é isso? Mesmo. De milhares e milhares e milhares de restaurantes que a gente tem em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul, o Coisa Querida é o que mais vende. Isso mesmo, é o que mais faz pedidos e que destacou novamente agora, faz uma semana, ganhamos mais uma placa aí, e uma honra enorme receber eles lá no restaurante, entre os 19 mil como é que é o nome? Fugiu o nome. Dos melhores restaurantes, a gente ficou entre 2. Uau. E aí só 2 ganhamos aqui na região sul. Que demais, então, mais um Paty. destaque. Parabéns por isso. Obrigada. Mas muito mais do que fazer muitas vendas, eu sei que vocês estão fazendo um grande trabalho. Sim. Eu sei que os clientes adoram Coisa Querida e a gente vai contar agora o porquê disso. Mas para a gente começar, me fala uma coisa, como é que você entrou no segmento de gastronomia? Você tem alguém na família que é dono de restaurante? Você estudou, você gostava de cozinhar, gosta de cozinhar? O Guto, que era o dono do restaurante, você invadiu esse restaurante? Me conta aí. Então, na verdade, meu pai, né? Eu fui criada dentro de mercado, dentro de comércio, né? Era mercado, padaria, açougue. Então, esse mundo eu tô desde pequenininha. Mas aí o sonho do gaúcho... Seu pai tinha açougue? Sim, era açougue, padaria e mercado, lá no Rio Grande do Sul. Tipo, eu brincava no estoque do mercado, né? Minhas brincadeiras eram sempre assim, né? E aí a gente vinha todo ano para Balneário, né? Sempre ele dizia, eu ainda vou morar aqui, eu ainda vou ter um negócio aqui. E a gente foi crescendo ouvindo isso, né?
E aí ele acabou conseguindo. A gente foi para Itajaí, né? Ele abriu um negócio em Itajaí. E aí a gente começou junto e desde então fazem 22 anos que estamos aí. Só que aí há 11 a gente foi para Balneário, né? E aí a minha irmã ficou em Itajaí com o Mister Batata no shopping e eu fiquei com Coisa Querida em Balneário Camboriú. Que legal. Que tipo de comida você serve no Coisa Querida e como é que foi o início? Vocês já começaram sendo destaque do iFood? Vocês já começaram tendo grandes resultados? Ou tem uma história aí de muito trabalho? Nossa, essa história é até triste de lembrar, né? Mas vamos lá. A gente começou com buffet Aquilo, é comida brasileira, né? Mas foi assim, uma história que começou tentando superar, tipo, vamos abrir uma segunda unidade em Balneário, vamos começar sozinhos para também começar a sair, né, da barra do pai e vamos tentar uma vida nova. E aí a gente começou em Balneário, só eu e o Guto, e aí só que era só buffet. Mas Balneário é uma cidade turística, então o buffet... No início não tinha delivery. Não, era só buffet Aquilo, né? Então, assim, ele vendia muito, mas era finais de semana, feriado e temporada, né? Aí, durante o ano, tipo, a gente vendia muito, aí depois do ano a gente sobrevivia. E aí, nós precisamos arrumar alguma coisa, precisamos inventar alguma coisa, e eu, com essa minha mente, sempre tentando achar o que fazer, fui pesquisando tendência, vamos colocar delivery. E aí, um pouquinho antes da pandemia, a gente colocou o delivery, né? A gente já começou um delivery diferenciado, né? Com as marmitas com divisória, que não tinha na cidade, né? Mas aí... Só que a gente não tinha uma estrutura, assim, a gente não tinha o estudo, não sabia como fazer, assim... Qual foi o gatilho para começar o delivery? Você lembra? Qual foi a razão? O que te motivou a começar no delivery? É porque você queria vender mais? É porque você queria testar um novo modelo? Então, eu queria alguma coisa para o inverno. Tá bom. Né? Então, aí eu coloquei lá tendências para restaurante, e aí eu falei, bom, eu tenho uma cozinha parada, né? O buffet não tem o que fazer, porque como é que, né? A gente não tinha ainda também hoje a gente tem o tráfego, tem o marketing, já consegue fazer outras ações. Na época não tinha também essas ideias, né? Eu falei, vamos colocar, né? Fui também, tipo, criticada. O que tu quer vender marmita? O que tu quer não sei o quê? Pensa em outra coisa, né? Algumas pessoas criticaram, né? Eu falei, não, vamos ver, vamos testar. Se não der certo, né? E aí a gente começou a fazer para alguns amigos. Começamos com as marmitas fit, na verdade, né? Na época nós dois estávamos fazendo também uns esquemas de emagrecimento e tal, vamos fazer. E aí uma foi pedindo, outra foi pedindo. E aí os nossos funcionários foram entregando, não tinha entregador. E aí, então já estão começando a pedir mais longe. Então vamos colocar. E colocamos bike. Não tinha nem moto, né? Não estava no iFood, nada assim. Tanto que a gente fala sempre, né? É de 12 a 400 pedidos, né? A história de sucesso, assim, que começou fazendo 12 pedidos. Começou fazendo 12. E já tem um grande ensinamento aqui. Quando as pessoas te falarem, não faça isso, não vai dar lucro, não vai dar certo, tenta entender quem são essas pessoas que estão te trazendo conselho. Pergunta quais são os resultados dessas pessoas, porque na maioria das vezes elas te querem bem, ou talvez não. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não tem propriedade no que elas estão falando. Muitas vezes é o amor, o cuidado e falta experiência. Que bom que você testou, começou pequeno, né, Paty? 12 pedidos, é isso? 12. Só que aí veio a pandemia, né, Marani? Sim. E aí ali a pandemia que quase acabou com a gente, né? Foi muito pouquinho para quase a gente faliu mesmo, assim. A gente falou, não, é mais uma última tentativa, assim. Sim. Vamos testar, vamos pegar um dinheiro um pouco de um lado, vender um negócio porque daí não existia mais buffet, né? Sim. Quando a gente ficou um ano com o delivery funcionando antes da pandemia. E aí o restaurante era 80% buffet e 20% delivery, né?
Então, era fraquinho, era aquela coisa que a gente também não estava muito, né? E aí, quando veio a pandemia, a gente precisou fazer ele dar certo. E aí foi quando eu te conheci, né? Foi quando eu entrei no portal e aí a gente caiu com tudo, vamos aprender, vamos ver era o a única saída, era a né, única Paty? saída. Então, eles me perguntaram uma vez o que tu... tu não tem medo de colocar... Por que tu não teve medo? Como que é? Eu não tinha opção, né? A gente tinha que fazer dar certo, porque senão nós ia ter que entregar, né? A gente tava por muito pouco para entregar a chave, entregar, sabe? Esse é o principal motivo pelo qual as pessoas dão certo. Esse é o principal motivo, Paty, quando a gente não tem outra saída, quando a gente precisa necessariamente vencer. Sim. Eu costumo dizer que a gente precisa ser implacável na busca pelo nosso sucesso. Quando a gente tem opção A, B, C e D, quando a gente tem muito recurso, quando a gente tem muitas alternativas, na maioria das vezes nós, seres humanos, somos fracos. Bem verdade. A gente desiste. A gente acha que pode não dar certo, a gente tem medo. O medo é um dos maiores inimigos de Sim. todos os empresários. A gente precisa lutar contra o medo. E nesse caso, a única alternativa que você tinha era o delivery, era a única fonte Sim. de renda. E ainda bem que você já estava bem posicionada no aspecto de já ter começado Sim. esse delivery. Por mais que estava ali R$10,90 ou R$80,20, você já tinha começado. E aí você começou a buscar alternativa. Vou buscar na internet alguma coisa aqui que possa me ajudar, algum conhecimento, alguém que saiba um pouco a mais de delivery do que você naquele caso. Isso. E, cara, nós, por muitas vezes, eu e ele, a gente ajoelhava no banheiro, assim. O banheiro era nosso lugar de guerra, assim, sabe? Meu e dele, assim. E a gente se ajoelhava e pedia a Deus, nós queremos pagar a conta, nós só queremos pagar a escola, porque meus pais estão pagando as escolas dos nossos filhos, a gente não estava dando conta, só querendo pagar as dívidas, a gente só precisa, sabe? Eu não quero ficar rica, eu dizia, eu não quero destaque de nada, eu não quero nada, eu só preciso sobreviver, sabe? E aí, tipo, por isso que hoje eu falo muito de Deus, porque eu prometi lá para ele, sabe? Que eu ia... O nome dele ia sempre, então, ele tá nas nossas frases diárias, né? Tipo, todos os dias, tu sabe, na palestra eu falei, né? O nosso menino lá, o Roger, ele é obrigado a escrever uma palavra de carinho, positividade, de Deus, lá nos nossos agradecimentos do iFood. E a galera adora. O pessoal, eles agradecem. Mariane, já teve gente de mandar mensagem assim, ó... pessoal, coisa querida, muito obrigada. Hoje era um dia muito difícil para mim. Eu já estava pensando muita coisa ruim e vocês salvaram o nosso dia com essa frase. Às vezes ele coloca um salmo, né, uma frasezinha curtinha, e isso faz tanto sentido. Por isso que a gente tem tanta avaliação. A gente não precisa mandar bombonzinho pedindo avaliação, sabe? A gente só manda uma frase de carinho. E hoje o pessoal está tão carente, né, de uma Paty, palavra. Eu estou emocionado, eu arrepiei quando você falou, porque para mim isso faz muito sentido. Quando você ia para o banheiro orar e pedir a Deus. E nós que acreditamos tanto em Deus, você, líder, que está aí do outro lado, que tenho certeza que tem as suas crenças também. Não sei se você é cristão como eu, se você é cristão como a Paty, mas verdadeiramente a oração tem um poder muito grande na nossa vida. E sabe o que me passou aqui pela cabeça, Paty, vendo você me contando o quanto Deus foi generoso na sua vida e você pediu para pagar a conta e hoje é um dos destaques do Brasil no que você faz, é pelo quanto você creu nessa época, o quanto você colocou nas mãos de Deus. Sim. E, claro, fez a sua parte. Sim. E talvez não, eu vou dizer o que eu penso e o que eu sinto. Eu acredito que você... passou por isso para, quem sabe, ser uma mensageira da palavra de Deus. Claro. E que você chega nas pessoas hoje através do que você faz de melhor, que é ser dona de restaurante, ser uma empresária, uma pessoa que gera emprego, uma pessoa que gera felicidade para as outras pessoas, servindo essas pessoas o melhor que você tem, que são as marmitas, que
que são as comidas que você tem no seu buffet, que é o rodízio que a gente vai falar daqui a pouco. Então, muitas vezes as pessoas podem achar que é comida, mas é amor, é a palavra de Deus, é muito mais do que simplesmente servir comida, né, Paty? Sim, sempre, né? É um conjunto, né? Sim. E não basta também ter fé, né? Tem que ter a força de vontade. A gente lutou muito, né? Eu e o Guto, a gente foi para dentro. Eu fui pro fogão. Na pandemia, a gente teve que mandar embora 11 funcionários que a gente tinha na época. Uhum. E, tipo, fui eu pro fogão e ele foi pras carnes. E nós tava no vamos ver. Hoje eu não consigo fazer 400, né? Mas na época era 20. E tu sabe que no início o delivery ele caiu. Porque todo mundo ficou delivery, né? Então, tinha muita gente fazendo delivery. Uhum. Só que aí os bons foram ficando, né? E aí muita gente também foi parando. Então, teve muito também disso, sabe? E ali, aos pouquinhos, a gente foi crescendo e organizando a casa, né? Graças também ao DDR, né? Porque eu jamais ia conseguir hoje... Eu nunca imaginei isso na vida. Hoje a gente falou isso, eu nunca imaginei de chegar no restaurante como hoje e ver as coisas acontecendo, ver tudo fluindo. Então me conta, a gente já conversou aqui hoje mais cedo, quando eu cheguei, para saber se vocês fizeram boa viagem, se saíram de Balneário. Para as pessoas que estão nos assistindo, a gente está hoje em Florianópolis, tem evento presencial aqui em Floripa e eu resolvi convidar a Paty para vir aqui e de repente a gente pensa uma coisa, sábado, 10 para 7 da noite, a maioria dos donos de restaurantes estão dentro do restaurante, mas a Paty hoje passou pelo restaurante a passeio, Paty? Passei. Receberam um convidado ainda, né? Você me contou que recebeu um amigo do DDR, né? Uhum. Que, na verdade, ainda nem é seu amigo. Não. Ele é uma pessoa que faz parte do nosso grupo, sim, mas gentilmente você recebeu ele, né? Sim, tem muito isso, né? A gente tem essa troca. E acho que é o mais valioso do nosso grupo, né? Esses insights. Ele me pediu, eu falei, claro, com certeza. A gente já veio com mala e tudo, né? Foi para o balneário, chegamos lá, eu falei, nossa, estou me sentindo importante, porque nunca na minha cabeça imaginei isso acontecendo, sabe? Tu sempre falava isso. Eu acho que a nossa primeira conversa contigo foi isso, né? A gente tá vendendo bem, mas a gente não tem vida, né? A gente não tá vendo o Nicole e o Gabriel crescer, a gente não tá conseguindo sair com eles, porque toda vez que a gente tirava uma folga, daí tinha que estruturar para, né, ninguém folgar, para não sei o que ia acontecer, e às vezes tinha problema também, né? E hoje estava tranquilo? Tranquilo, tinha a escala rodando, a escala de folga tá rodando, tinha o menino, tipo, nós não temos mais aquela dependência, sabe? A gente tem muita dependência de certas pessoas, né? Nossos líderes lindamente funcionando a cultura, sabe? Colocando as coisas em prática, tudo acontecendo. E eles nem sabiam que você ia passar pelo restaurante hoje, né, Paty? E aí a gente já chegou e, olha, eu consigo, eu fui, tipo assim, tá, né? Deixa eu testar, ainda subi sozinha sem o convidado, né? Claro. Falei, Guto, eu vou lá dar uma olhadinha, né, pra ver. Claro. Daí até passei um rádio, galera, eu posso subir, tá tudo certo. E ainda fui também conferir, né? Daí eu falei, não, Guto, sobe, que tá lindo de ver a operação, todo mundo funcionando. E eles ficaram como todos que vão lá, sabe? Ninguém acredita. Para fazer 400 unidades e mais o buffet. E o fritos também agora, tudo dentro de uma operação. E lindamente funcionando, assim, sabe? Então, eles também falaram... Nossa, a esposa dele falou assim, agora eu acho que a gente tá com vontade de colocar um delivery. Ô, Paty, eu fico muito feliz porque esse projeto que eu comecei há alguns anos atrás já não é sobre mim há muito tempo, é sobre nós, é sobre pessoas como você que inspira outras pessoas, que tem o prazer de mostrar o seu trabalho, que inspira verdadeiramente essas pessoas a também fazerem um grande trabalho. Então, quero aqui aproveitar esse momento público para te fazer um agradecimento pelo quanto você contribui no nosso grupo. Muito obrigado por isso. É uma honra receber esse agradecimento de ti, né? Mas é por tudo que você está fazendo. E tu sabe que E isso faz muito sentido, sabe? Porque a gente
teve um exemplo agora no final do ano. É um rapaz que ouviu aquela palestra que a gente fez online, sabe? Sim. E ele me chamou no direct. Ele falou assim, tu pode olhar meu iFood? Tu quer, né? Daí ele explicou que ele não tá, as coisas estavam bem difíceis, né? E aí ele, dezembro, aquela correria, nós inventando essa história do rodízio. E aí eu ia enlouquecida para lá e para cá, assim, a gente sobrevive dezembro, sabe? Dezembro e janeiro. E aí o Guto, Paty, tu lembra de tudo que a gente passou? Vamos tirar um tempinho e vamos dar uma olhadinha. Que legal. E eu, né? Sempre acelerada, né? Daí ele mesmo deu uma olhada, ele falou, agora eu já olhei o primeiro, o principal, só confere comigo, vamos ajeitar aqui, vamos passar para esse rapaz. Eu falei, tá, Guto, isso era dia 20, na véspera do Natal, né? Sim. Aí o Natal, tipo, a gente sempre, o único dia que a gente fecha é o Natal, dia 25, né? Eu também, hein, Paty? É, o único dia. E aí a gente pegou e resolveu no dia 25, que era Natal, dar uma olhada e tal. E aí mandamos para ele. Marani, assim, vou te falar, foi o melhor verão da nossa vida, né? O que eu contei já para vocês ali, o rodízio estourou, a gente estourou todas as marcas, tudo que possa imaginar, nem a gente acreditava. Dia 1º do ano foi, tipo, era um dia que é caótico, né? Sim. E a gente não trabalhou, o Guto ainda foi para lá, deu uma passada, uma organizada, mas conseguiu vir para casa. Foi a primeira vez em 11 anos que a gente teve o primeiro dia do ano em casa, em família. E também a primeira vez em janeiro, ali com o aniversário da Nicole, que a gente conseguiu passar com ela, que nesses 11 anos ela sempre ia até o restaurante, ficava conosco durante o dia e depois à noite a gente fazia alguma coisinha ou outra. E a gente conseguiu fazer com ela, assim, ela estava numa felicidade. E nós também, assim, uma felicidade imensa, sabe? De conseguir fazer isso por ela, que a gente nunca conseguia. E ela sempre cobrava, porque o Gabriel faz em abril e ela é de janeiro. E eu falei, ninguém mandou tu nascer na temporada, então eu brincava com ela, tadinha. E ela, tá bom, já tô acostumada, né? E porque abril a gente sempre viajava com ele e ela nunca, né? E aí ela ficou maravilhosa, maravilhada, né? E aí agora, faz o quê? Umas 2 semanas, esse rapaz me mandou mensagem no direct, porque eu não tenho contato com ele, né? E falou assim, Paty, o nosso delivery cresceu tanto. E nós tava também... começou a contar um monte de história, assim. Cara, me arrepiou. E assim, eu falei, daí eu falei, deixa eu seguir tua página, daí eu vou olhar. E lá no status dele tava o Salmo 91, que é um salmo que para mim e pro Guto faz muito sentido, sabe? Lá atrás é o que tudo começou, assim. Nós vamos se proteger com o Salmo 91 e a gente segue. Tipo, a meus filhos, nós dois, temos decoro o Salmo 91 na nossa mente. E aí, olha, o Guto falou, Paty, acho que é uma resposta de Deus, que, olha, a gente ajudou ele e não tinha um outro jeito de Deus falar para nós. Ok, obrigada. Sabe, tipo assim, e o rapaz me agradecendo que ele também estava quase fechando e agora ele, tipo, dobrou o faturamento dele e tal. Uau. Daí eu falei, que maravilhoso, como é bom a gente poder ajudar, né? Que legal isso, Paty. Claro que as coisas, essas bênçãos que estão acontecendo na sua vida tem muito a ver com o plantio que você faz, né? Eu acredito muito que a gente também precisa plantar para a gente colher. O que a gente planta, a gente colhe. Então, com certeza, tem muito a ver com o quanto você se doa e o quanto você leva a palavra de Deus para outras pessoas. Paty, me conta uma coisa. Como fazer um delivery virar? Como fazer um delivery dar certo? Como eu consigo escalar um delivery? Quais foram as coisas que você aprendeu nessa jornada de sair de 14 pedidos ali, em momento que você estava ainda escalando o seu negócio, para conseguir um resultado que muito poucas pessoas vão conquistar no delivery? 400 pedidos, muito poucos restaurantes no Brasil vão conseguir fazer isso. Me conta, o que você aprendeu e o que você faz para ter um delivery incrível? Então, eu acredito muito que o delivery é a rapidez na entrega, né? Mas, para a gente também ter essa rapidez na entrega, a gente tem que ter um bom pré-preparo, sabe? Para mim, assim, são 2 coisas fundamentais que precisam estar interligadas. Então, a gente tem tudo que a gente consegue deixar preparado, organizado, para a hora de abertura da loja, a gente só vender.
Então, a gente tem as coisas assim bem estruturadinhas, sabe? E também, eu acredito também que a cultura ser direcionada, as pessoas que estão ali tão a fim de fazer, porque a gente, muito tempo, tinha muitas pessoas de estar por estar, entende? Então, a gente conseguiu trabalhar isso também. Então, vamos lá. Velocidade, concordo 100%. Tem uma pesquisa... na verdade, em todas as pesquisas do delivery, é sempre o motivo número 1 da reclamação dos clientes, demora na entrega. Eu costumo dizer que velocidade é mais importante do que a qualidade do que você serve. Eu sei que o pessoal fica bravo comigo, Paty, de eu falar isso, mas é verdade. A velocidade vale muito mais do que a qualidade. Você não precisa ter produto ruim, mas entre a qualidade e a velocidade, se você optar pela velocidade, é certo que você vai vender mais. Você vai se sustentar pela qualidade. Paty, então velocidade e depois pré-preparo. Como é que você pré-prepara os seus ingredientes? Você conta, depois eu conto também, hein? Tá. A gente tem um pastrue. E aí a gente... Conta o que é um pastrue para quem não conhece. Então, ele é um equipamento, tipo uma estufa, mas ele mantém a temperatura conforme a vigilância sanitária permite, que aí ele é a possibilidade dele ficar até 3 horas, mas a gente não, né? 400 pedidos num dia, ele não dura 20 minutos, ele cheio, né? Então, assim, a gente consegue encher e cedo, né? O iFood, ele abre 10 horas, né? O nosso delivery abre 10 horas. Então, 10 assim, da manhã. 10 da manhã. Olha aí, mais uma grande sacada. Não sei se você que está aí do outro lado e serve almoço abre às 10 da manhã. Vejo a maioria dos deliveries e dos restaurantes abrindo às 11. A Paty abre às 10. Às 10 da manhã. E aí, assim, no começo era engraçado que a gente tinha muito pedido 10 horas da manhã, porque eles achavam que 1 hora para entregar. Agora, só quem precisa, né? Porque eles já, tipo assim, uma vez o meu funcionário, ele perguntou para algumas pessoas assim, o que aconteceu, que, né, tu pedia sempre cedo, né, tal. Não, entrega muito rápido, 15 minutos tá aqui em casa, né, não, vou que tô Paty, pedindo você chega a entregar um pedido em 15 minutos? 15 minutos. Eu mostrei um vídeo e hoje eles viram, saindo em 2 minutos, 1 minuto, assim, a gente conseguiu uma organização de 1 minuto, assim, o pré-preparo, sabe? De preparar e de mandar para a rua. Eles estão muito... É uma sequência Líder, linda. você que está aí do outro lado tem muita coisa para aprender com a dona Patrícia Padilha. Liberar um pedido em 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos é para poucas pessoas. Talvez por isso ela faça o resultado que você não faz ainda. Talvez ela consiga fazer esse baita resultado, porque além de ter uma comida incrivelmente deliciosa, eu nem experimentei ainda, mas já sei que ela consegue ter uma velocidade que você não tem. Eu falei 1 minuto para liberar uma refeição. Então, eu acho esse tempo incrível mesmo, Paty. Dificílimo bater esse tempo. Poucas pessoas vão conseguir ter um volume que você tem e conseguir fazer nessa velocidade. Então, um dos segredos é o pastrue. Sim. E aí, assim... E o cardápio é muito cheio de opção? Como é que é isso? O cara pode escolher 20, 30, 50 pratos, como é que é isso? Na verdade, assim, a gente tem uma linha, que é a linha dia a dia, que a gente coloca ele todos os dias, aquela lá tá sempre. E aí a gente coloca uns 3 pratos, que é a sugestão do chefe, porque a gente tem o buffet. Então, tem algumas coisas... Porque, assim, é o básico bem feito, né? A comida do dia a dia, que é a linha dia a dia. 100%. Isso. E aí, os outros é para aquele também, porque a gente tem um pessoal que almoça e que pede todos os dias, entende? Então, eles também querem uma coisa diferente. Foi nesse que a gente colocou a sugestão do chefe. E aí, a gente coloca um risoto, né? Aí vem os pratos da comida afetiva, que é a vaca atolada, uma carninha de panela, que é aquela comida de mãe, de vó, sabe? E que é mais difícil de fazer, entende? É mais complicado para te fazer. Então, aquilo também é uma coisa que faz muito sentido. Só que o que acontece? O que a gente faz um pouco diferente o nosso cardápio, não tem ele tão enxuto para também essa agilidade, porque aí eu
tenho, assim, vamos supor, frango à milanesa com fritas, que é o prato recorde desde o começo, e aí frango à milanesa com purê, frango à milanesa com legumes, mas no nome daí só tá o frango à milanesa e o legumes. Aí a moça, o menino que tá lá fazendo, né, o operador lá da mesa, ele bate o olho, ele lê, ele já pega, porque também a gente faz em potinhos separados, né, que é outro diferencial do Coisa Querida. Então ele já pega no pastrão um frango, um arroz, um feijão e passa na conservadora de fritura e pega um pacotinho de batata frita e vai. E manda para a rua. Então Agora eu entendi, Paty. Então você já tem uma quantidade de porções de cada ingrediente ali da montagem dos pratos prontos, já preparados. E quando o cliente pede, você faz praticamente uma montagem daquele prato. Incrível. Isso. É como uma linha de produção mesmo, dentro de uma cozinha. Como se fosse a montagem lá da Toyota. Isso mesmo. Como se fosse a montagem lá da Ford. Henry Ford ia ficar orgulhoso por isso, hein, Paty? Foi minha primeira aula de administração. Muito bom isso. Eu realmente acredito nisso. É isso que eu e o Jonas trabalhamos tanto para a gente mostrar lá no DDR, para que as pessoas entendam a importância disso. Porque veja uma coisa, Paty, em muitos lugares isso é muito comum, né? As pessoas que servem marmita, elas deixam ali a comida na panela, elas deixam ali a comida de uma forma que ela tem que gastar muitos passos dentro da cozinha. Sim. Às vezes ela dá 20 passos para cá para pegar o arroz. Aí ela dá mais 10 passos para lá para pegar a proteína. E aí ela dá mais 10 passos. Quando a gente vai ver, ela demora 4, 5 minutos para fazer a montagem ali de um marmitex, de um PF, de um almoço. E isso, quando a gente vai no volume, a gente não consegue. Não é verdade? Uhum. Exatamente. Dificilmente a gente vai conseguir, então, ter um delivery rápido, né? E me conta uma coisa, quais foram as dificuldades que você passou para chegar nesse volume ali, quando você começou a escalar o seu negócio? Mão de obra, as pessoas não sabiam direito o que tinha que fazer, as compras não eram tão legais, você precisava ficar na cozinha o tempo inteiro. Como é que foi isso? Então, assim, a gente estava no operacional. E aí a gente precisava enfrentar também tudo isso, né? Sim. Então a gente acabou dividindo, eu e o Guto, né? Algumas coisas ele fazia e umas coisas eu fazia. E aí ele que comprava, mas a mão de obra sempre foi um grande problema, né? E a gente tinha muita dependência, como eu falei antes, de certas pessoas. E aí acabou que a gente foi aprendendo o que a gente precisava fazer para não ter essa dependência, né? Tipo assim, de ter aquela cultura, de saber por regras, que a gente não tinha regras, né? E aí um lugar era todo desorganizado, né? A gente tinha medo de falar assim, não faz assim, ou a pessoa faltava e tu cobrar, porque aí no outro dia tu não ia ter, sabe? E aí a gente começou a colocar a casa em ordem fazendo isso. Mas, sim, o estoque era aberto, né? Que foi a primeira aula do Jonas, na hora que ele falou assim, né? Ele ainda falou, o estoque é igual o cofre do banco, né? Tem o cofre do banco, é fechado, não sei o quê, né? Fechado 7 chaves. Na hora, eu já mandei mensagem pro Guto, pelo amor de Deus, manda fazer uma chave que dê pro estoque, e depois a gente vai colocar isso em prática, sabe? Tudo a gente foi sempre colocando em prática na hora, assim, sabe? Ou ele assistindo comigo e aí ele via, não, e já ia pensando uma coisa ou outra. E é isso, sabe? As marmitas no começo também eram feitas... Eu falei, hoje eu comentei isso, eu não tive nenhuma parte que me mostrou o caminho, né? A gente errou muito, né? A gente entregou muita coisa errada, atrasada, né? A gente foi crescendo, às vezes, tipo, num dia era um movimento, no outro dia era outro, e faltava, né? Então, hoje eu sei que eu preciso ter um padrão, que eu preciso ter uma quantidade mínima, né? Eu tenho alguns produtos que eu tenho que contar todos os dias para não faltar, né? Mas eu não sabia disso, né? E eu não fazia isso. Então, e também andava bastante, né? A moça da fritadeira lá, ela andava a cozinha inteira para trazer a batata para, né? E depois voltar esse tempo, ela podia ter empanado, ter fritado um monte de coisa, né? Então, eu errei muito também, né? E aí eu fui aprendendo e consertando, né? Aprendendo e consertando. No começo eu não tinha o pastrô, né? A gente também, o que nós vamos colocar e tal. E aí até foi uma gerente que passou por ali
ali que deu essa ideia. A gente colocava essas caixas térmicas dos entregadores, colocamos na cozinha para tentar manter, porque a gente via que não dava mais conta de ficar fazendo na hora. Daí eu falei, cara, não posso perder para isso, né? Como que a gente vai fazer? Aí a gente colocava, servia um pouco antes, mas daí depois esfriava, né? Não, daí começa pesquisa e pesquisa. Não, vamos colocar então um pouquinho se chega, né, mais quentinho na casa do cliente, vamos deixar um pouquinho ali. Mas mesmo assim, eu falei, nossa, a cozinha não vai poder virar cheia de caixa, né? Ou de aqueles isopor, né? Tem que ter uma tecnologia, né? Verdade. Daí o Jonas maravilhoso me apareceu com o pastrô. Eu falei, agora o pastrô é vida, né? O rádio também, o comunicador, que aí acho que tu falou, não lembro, alguém falou. E aquilo lá é vida, é coisa vida. tão mínima que, tipo, tu não presta atenção, tu não se liga e depois que tu coloca, tu vê como faz sentido, como É que lá na muda. Francesinha é cheio de parede, né? E aí eu precisava comunicar com as pessoas e tinha dificuldade, tinha que dar a volta. E aí eu comecei a pesquisar e falei, meu Deus, um rádio comunicador. Coloquei rádio em todos os garçons, coloquei o rádio no caixa, no despacho do delivery, dentro da cozinha. Pronto, Sim. Problema resolvido, né, Paty? Não, e a cozinha fica em cima e o buffet embaixo. Sim. Aí sai o suco, o rapaz que está no pedido, ele já pede o suco, né? O pessoal está fazendo lá embaixo. Quando o pedido saiu da cozinha, o suco já está subindo. já está pronto. Isso. Muito bom. E antes era... Paty, eu também não tive um Marani. Eu lembro que em 2011, quando eu fui abrir a Francesinha, eu tinha um grande mestre. Esse mestre é o seu Ilvo, que é meu pai, que eu sou muito, muito apaixonado pelo meu pai, tudo que ele me ensinou. Meu pai é um grande mestre para mim, mas a grande verdade é que eu queria saber mais. Meu pai era uma pessoa limitada, Paty. E aí, meu pai é um empresário que viveu toda a vida dele no interior de Minas Gerais. Então, eu queria uma escola para donos de restaurante, eu queria alguém que soubesse mais do que eu queria alguém para me ensinar, e não tinha essa pessoa. Então, esse foi um dos gatilhos para 2019. Eu começar ali e lançar o portal Donos de Restaurantes. Hoje, Paty, eu falo isso abertamente, porque eu acredito que é uma verdade. As pessoas que entram para o DDR Master hoje e que pegam uma estratégia como essa que você está falando agora e que você ensina para as pessoas a fazerem, a gente demorou anos para descobrir isso. As pessoas me perguntam assim, Paty, Marani, tudo que você faz dá certo? Eu falo, não, quase tudo dá errado. Sim. Aí eu só pego o que deu certo e conto para os outros, multiplico e escalo aquilo que deu certo. Fez Porque muita coisa verdadeiramente a maioria das coisas que a gente tenta não vai dar certo, Sim, né? com Principalmente certeza. porque a gente está inovando o tempo inteiro. E falando em DDR, Paty, eu quero saber qual foi o gatilho para você entrar no portal Donos de Restaurantes. Você falou rapidamente que você queria aprender a trabalhar com delivery, foi isso? Então, eu acabo me emocionando quando eu falo disso, né? Mas também meu pai era meu mentor, né? Era meu mestre, assim. E aí ele faleceu na pandemia, né? Sim. E aí, junto com aquilo, eu estava quase falida, né? Sem meu pai. E aí eu precisava, tipo, uma depressão já também me pegando, né? E eu e o Guto brigando bastante, porque não tem casamento, não tem relacionamento, não tem nada que, né? Se não tiver também muito carinho e amor que a gente tinha, né? Só que no restaurante a gente enlouquecia, né? Mas a falta de dinheiro, as dificuldades do trabalho, elas detonam um casamento mesmo, Sim. Paty, eu sei disso. E aí eu precisava de uma direção, sabe? Tipo, porque quando eu não tinha ou alguma dúvida ou fazia uma coisa errada, eu chegava pro meu pai e perguntava, né? Ai, deixa eu respirar. E aí ele não tava mais lá, sabe? E o delivery, ele chegava todos os dias, né? Desde da pandemia a gente estava morando junto com eles, né? E aí ele, Paty, e aí hoje, quantas? Paty, e aí, quantas? Sabe? Todos os dias. E aí um dia eu cheguei em casa e falei, né, 100. Cara, ele ficou tão feliz na 100, né? E ele falou assim, filha, logo vai ser 150, né? Então, só que ele não chegou a ver esses 150, sabe? E aí eu sempre falo, sabe? Quando eu vou conseguindo quebrar um recorde, eu falo, pai,
consegui, sabe? Eu não consegui dar esse orgulho em vida, mas eu sei que lá onde ele tá feliz que a gente conseguiu e estamos cada vez mais conseguindo. E aí apareceu tu, né? Maravilhoso na minha vida, porque eu falei, cara, ou eu fechava, eu desistia, entregava, ou eu lutava, eu estudava e eu precisava, sabe? Eu tinha 2 filhos e eu não tinha opção. Aí eu falei, vou estudar. E aí eu comecei a procurar, e graças a Deus, ele colocou vocês no meu caminho. E aí eu comecei a aprender e comecei a sugar tudo que tu falava e eu colocava em prática tudo. Por isso eu falo, sabe, Mariane, assim, falei eu, antes para a Fernanda também, sempre falo, eu tenho uma gratidão imensa por vocês, imensa, assim. Eu sei que a gente tem o nosso mérito, né, que já me falaram isso, mas assim, ó, se tu não tivesse me ensinado, eu não teria feito dessa maneira, entende? Então, eu acredito que foi por conta disso, assim, sabe? Que eu procurei o dono de restaurante. Eu tenho certeza absoluta, Paty, que eu só tirei o maior potencial que tinha dentro de você, a gente conseguiu externalizar isso, a gente conseguiu potencializar o que já estava dentro de você. E graças a Deus a gente conseguiu muitos bons resultados. Sim, né? Mas eu acredito que se a gente não tivesse organizado essa parte, nós ia desistir. A gente chegou a vender o restaurante. Verdade, a gente vendeu e eu não aguentava mais. A gente estava faturando legal, estava faturando bem e vendendo bem também. O delivery já estava bom, mas a gente estava enlouquecendo. Né? A gente não saía, a gente não tinha vida, era de segunda a segunda. Aí a gente começou a fazer o quê? Tirar o delivery de domingo, porque para poder respirar. Porque eu não confiava, eu ficava na mesa, eu montava, né? Eu tinha uma cozinheira que fazia, mas eu não tinha confiança em alguém, e a pessoa ter essa eficiência. Porque, poxa, eu sofri tanto para conseguir aqueles números, né? E a gente sabe como que é para, né, para perder, para tudo que tu conquistou. E aí, claro que depois eu aprendi, né, com vocês ali, tudo, como fazer para ter essa organização. Mas eu tinha muito medo, né, de perder o que eu conquistei. O restaurante é como se fosse um filho. Eu sempre falo, Nicole e Gabriel, coisa querida, se alguém fala, eu viro uma leoa. Tá certo, eu tenho esse sentimento também. Olha só, e qual foi o que te motivou a sair do portal quando você já tinha bons resultados e dar um passo a mais junto comigo? Entrar no DDR Master, que é o nosso grupo de elite. O que te levou ao DDR? Então, aí o Matheus fez o convite, né? E a gente pensou, daí que foi conhecer mais a fundo. E aí eu percebi que eu poderia aprender mais, sabe? Que eu ia conseguir ter o contato, né? Ter esse convívio, essa experiência no grupo, de ter um grupo de amigos, né? De ter insights ali. E às vezes a gente aprende muito ali, só trocando uma conversa, às vezes uma dor de um outro, né? Uma dor minha pode ser que do outro não vai sofrer e eu vou falar, não, ó, não faz assim, ou quantas vezes alguém já falou para mim também o que não era para fazer, né? Então, eu acho que né, nessa parte é o que me fez, não. E não me sentir sozinha, né? Então, o portal, eu tenho o conteúdo, né? E aí, o DDR, eu tenho as pessoas, eu tenho convívio, eu tenho amizade, né? Eu tenho uma base, né? Poxa, aí a gente pensa, como que a gente conseguiu viver tanto tempo sozinho? Sim, isso, né? É verdade. Nossa! Paty, você está contando isso, eu não sei se você acompanhou no nosso grupo hoje, tem uma coisa que inclusive me surpreendeu. Eu já vivo essa vida de mentoria já há alguns anos, eu sei o poder que tem isso na nossa vida, mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Tem um colega nosso, um grande amigo, na verdade, né, que é o Ali, que comentou hoje que ele estava 2 dias sem energia. E aí, de repente, um amigo comentou uma estratégia, em 1h30 ele estava com a energia elétrica restabelecida. Ele perdeu 2 dias de faturamento. Quando ele colocou no grupo, levantou a mão e usou a humildade, né? As pessoas precisam ser mais humildes, como a gente é, de pedir ajuda, de dizer que a gente precisa das outras pessoas, de mostrar que a gente precisa das outras pessoas. E graças a Deus a gente consegue ter isso no nosso grupo muito bem. Em 1h30 ele já tinha energia. Né? Então a gente tem absoluta certeza que a gente não está sozinho, né? E aí, depois do DDR Master, você ainda migrou para o grupo, que eu tenho certeza
que vai ser o último que eu criei em relação a degraus. A gente tem, então, um grupo de mastermind que eu chamo de Além do Topo. As pessoas que acompanham o meu trabalho sabem que eu digo, que eu sempre falo, eu te vejo no topo, que é o lugar onde a gente tem a melhor vista, a melhor visão, é onde a gente encontra com os campeões, mas o Mastermind Out é além do topo. E você chegou lá, né, Paty? Tô lá junto nesse grupo lindo, maravilhoso, que é uma família agora, né? É uma família. Esse encontro de São Paulo estreitou mais ainda as relações e tá... Né? A gente não vive mais sem, né? Eu fiquei muito feliz por tudo que a gente criou lá em São Paulo também, por estarmos cada vez mais próximos. Sim. Mas, líder, você que está do outro lado aí, para estar nesse grupo, tem que merecer muito. Em primeiro lugar, porque tem que ser aprovado pessoalmente por mim. Não pode entrar qualquer pessoa nesse grupo e não pode mesmo. Quando entra alguém errado num grupo como esse, a gente perde muito tempo, perde muita energia. Os próprios membros ficam bastante chateados comigo, porque a gente disse aqui, eu e a Paty, que é uma família, e verdadeiramente eu considero uma grande família para mim. São as pessoas que eu quero conviver, são as pessoas que eu quero perto de mim. Então, a gente precisa ter, sim, muito cuidado. E, mais do que isso, não é só isso, né? A gente precisa ter resultado. O dono de restaurante que ainda não conseguiu chegar em R$1 milhão de faturamento não pode estar nesse grupo. Então, tem que ser aprovado, tem que já ter um track record importante aí nesse caminho. Então, parabéns por isso, Paty. Parabéns por estar nesse grupo. Estou muito feliz de ter você no meu grupo Out. Paty, pra gente encerrar, a gente já tá chegando no final. Eu acho que isso passou voando. Não deu tempo de perguntar as coisas que eu precisava te perguntar aqui. Vamos ter que gravar um outro episódio, com certeza absoluta. Mas me conta uma coisa. Quais são os planos para o futuro? A gente nem falou do rodízio, a gente nem falou do Fritos Queridos. A gente tem muita coisa para falar ainda, Paty. Todos esses negócios que você vem criando, já está voando no delivery, mas ainda tem uma outra marca que você criou. E aí, aproveitando que você estava de folga, você e o Guto, você resolveu também ter um rodízio de frutos no ar, né, Paty? A gente colocou para testar, né? Porque também era sempre um sonho do meu pai ver aquele... Porque a gente fica numa esquina, né? Esquina da praia, 30 metros da praia. Ele sempre dizia, Paty, esse negócio maravilhoso, à noite fechado, porque era só o buffet, né? À noite a gente tinha um delivery. E aí eu sempre queria, porque queria... Só que a gente testou algumas coisas e não deram certo. E aí a nossa chefe esse ano falou, vamos colocar. E eu, não, né? Aquela coisa, a gente fica, né? Tipo, sim. Será? Então vamos testar uma semaninha. Se não der certo, a gente para. Eu falei, vamos testar. Meu Deus do céu. Foi... Eu vi fila na porta. Sim, tem fila na porta tem fila lá, na porta, tá lindo. Ele já tá ganhando do buffet. Vendendo muito, fazendo 200 rodízios aí nos finais de semana. Demais. No verão fez todos os dias. Agora, sexta e sábado que tá mais... 200 rodízios em um dia? Em um dia. Que demais, sim. Paty. E aí, já que aí com tudo isso, a gente teve que dar um passo para trás com fritos, né? Porque daí a cozinha, sim, né? Então, o Jonas agora, já começamos o projeto, e aí ele ficou de estruturar isso para poder colocar para funcionar, porque a cozinha foi crescendo e a gente foi colocando uma coisa, outra coisa, né? E aí agora é o Jonas que vai ter que resolver, né? O problema. Esse problema é dele, né? Dele, não o nosso, né? E aí a gente daí falamos lá ali no Out até, né? Até julho organizar a parte gerencial, né? E aí, depois disso... Progresso e ordem. Progresso e ordem. Progresso e ordem. Ver o que nós vamos inventar, porque a gente tem mais uma loja para colocar, que a gente virou... esqueci o nome. Ganhamos três marcas para colocar com o mesmo CNPJ. Tá bom, do iFood, né? Do iFood. Então, tem mais uma loja aí para colocar, exclusivos, né? Isso, que a gente não tinha. E aí, agora tem mais uma aí para inventar. Para ser exclusivo do iFood, hoje em dia, a gente precisa ser convidado. É extremamente difícil, né? Não é mais como antes, né? Eles falaram.
Que agora tá Então mais tem muito trabalho de restrito. expansão pela frente, Tem. Paty. Muito bom, muito bom. Paty, quero te agradecer e quero te pedir para contar para as pessoas como é que elas acham você, como é que elas acham o Coisa Querida. Conta pra gente, o Fritos Querido. Enfim, conta aí como é que as pessoas acham a Paty Padilha. Então, o Instagram é Coisa Querida Restaurante. A gente começou agora também o Fritos Queridos, mas ainda não colocamos energia nele, né? Porque a cozinha ainda não está estruturada. Mas também tem o Instagram. E estamos em Balneário Camboriú, na Rua 1001. E é isso. Muito bom, líder. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau. Obrigado.